Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar gravando aqui mais uma aulinha para vocês. Essa aula ela é complementar, né, sobre os sistemas que a gente falou um pouco. Eu vou continuar para vocês um pouco sobre o sistema reprodutor. Normalmente o idoso ele tem uma mudança muito grande, né, no sistema reprodutor. Normalmente o sistema da mulher ovariano ele tem a produção de estrogênio e progesterona, né, que vai cessar com a menopausa, e isso aumenta o risco de osteoporose, né, que é muito comum em muitas mulheres. Na parede vaginal ele tem o que a gente chama de adelgaçamento, né, que vai estreitando o tamanho, a perda de elasticidade, a redução das secreções vaginais. Isso resulta muito em ressecamento vaginal, muitas vezes coceira, a acidez é diminuída, o útero e os ovários eles têm uma involução e o tônus ele também fica diminuído, né? A musculatura ela passa a ser mais rígida e a vagina e o períneo eles tendem a ser relaxados, o que às vezes acontece de estar baixando até a bexiga, tendo um decaimento de alguma estrutura, né, de útero ou de bexiga. Nos homens, o pênis eles vão diminuindo, né? O pênis e o testículo diminuem de tamanho, vai ocorrendo a redução dos níveis de hormonais. Ocorre também a disfunção erétil, né? Que pode se desenvolver com a doença cardiovascular. Acontece também distúrbios neurológicos, diabetes ou até mesmo a doença respiratória, que vai limitar os exercícios praticados por essas pessoas. Para homens e mulheres, a manutenção de uma rotina diária de exercícios físicos promove o desempenho sexual melhorado, né? Normalmente no sistema geniturinário. O sistema geniturinário continua a funcionar adequadamente nas pessoas idosas, embora exista uma diminuição na massa renal, principalmente por causa também das perdas dos néfrons, né? Então, ocorrem alterações na função renal, que podem incluir uma redução na taxa de filtração, com a função tubular diminuída, né, menor eficiência na reabsorção e concentração da urina e uma restauração mais lenta do equilíbrio ácido-básico em resposta ao estresse. E com frequência, essas mulheres idosas elas sofrem incontinência por estresse, né, ou a urgência, né, também hiperplasia benigna de próstata nos homens acabam dificultando, né, a urina desses idosos, devido a próstata ter um aumento, acaba tampando, obstruindo ali o canal urinário, que acaba contribuindo para uma retenção urinária, né, e também incontinência por um hiperrefluxo. Por isso que é muito importante um consumo adequado de líquidos, né? É importante reduzir o risco de infecções vesicais, incontinência urinária e outros hábitos saudáveis, eles têm que ser incentivados, né? Por exemplo, como você orienta essas pessoas a fazerem xixi a cada 2, 3 horas. As infecções urinárias, elas são muito prevalentes em mulheres idosas, porque devido ao estrogênio diminuído, né, isso encurta o comprimento uretral, o que possibilita a passagem mais fácil de bactérias para dentro da bexiga, com menor consumo total de líquidos, né, o que gera uma urina concentrada e onde as bactérias elas se proliferam, né, e podem, desde o reto, devido a uma higiene íntima deficiente, como também a mobilidade prejudicada nas alterações articulares. Então acontece muito, né, principalmente pessoas aí mais de zona rural ou com pouco conhecimento, dessas pessoas estarem fazendo uma higiene na hora da higiene, elas fazem errado. Ao invés de se limpar de frente para trás, né, da vagina para o ânus, algumas mulheres acabam limpando o ânus para a vagina, o que acaba trazendo fezes ali. Então, o ideal é que a gente sempre oriente essas pessoas a estarem desenvolvendo uma melhor higiene. E aí vem o sexo na terceira idade. Gente, é muito importante que nós orientemos
que a sexualidade na terceira idade é normal. A prática da sexualidade ela tem que ser considerada normal. Então, os idosos eles vivem uma sexualidade ativa, né? Algumas pessoas acabam por dificultar e colocar como tabu, né, o sexo na terceira idade. E isso daí deve ser considerado como uma fonte de satisfação e realização dessas pessoas também, né? O que a gente tem que orientar é justamente que essas pessoas, assim como os jovens, se precavenham em relação aos cuidados, né, sexuais de camisinha, porque de uns tempos para cá, como eles não reproduzem mais, acaba que essas pessoas têm um contato sexual desprotegido e muito se aumentou o número de AIDS na terceira idade, né? Então, o que a gente tem que orientar é somente isso. Mas imagine aí que muitas pessoas ao longo da vida tiveram um contato sexual ruim. Algumas mulheres por obrigação nunca souberam o que é um orgasmo. Às vezes essas mulheres elas têm ali apenas parceiros que não se preocupam com sua sexualidade, né? E alguns aí encontram na terceira idade uma forma de estar encontrando novos parceiros sexuais e estarem vivendo uma sexualidade sadia, né? Então isso é muito importante. Já no sistema gastrointestinal, o adulto idoso, né, ele tem um risco muito grande de nutrição prejudicada. Essas pessoas normalmente, principalmente aquelas que não conseguem encontrar por si só a alimentação, né, fazer, alguns já têm um déficit corporal, acabam por não conseguir fazer sua própria alimentação, depende de terceiros, e acabam por ter uma nutrição prejudicada, com ressecamento da boca, normalmente com queixas aí de indigestão, azia, às vezes estômago distendido, a mobilidade gástrica ela diminui, né? O que acontece do esvaziamento ser retardado do conteúdo gástrico, né? Tem também a secreção diminuída do ácido pepsina, que reduz a absorção de ferro, cálcio e vitamina B12, o que pode causar algumas deficiências nutricionais, levar aí a uma anemia ou alguma doença pela deficiência dessas vitaminas. Então, em geral, a gente tem que sempre acompanhar, né, o fígado, vesícula biliar, pâncreas, porque normalmente a absorção e a tolerância à gordura elas diminuem um pouco. Então pode aumentar a incidência de cálculos biliares, cálculos no ducto biliar, né? E isso acontece normalmente com a avançada da idade. E a constipação também ela passa a ser um sintoma muito comum entre essas pessoas. E por isso que a gente tem que incentivar sempre, além da ingestão de água, né? Bacana aí, em grandes quantidades, né, quantidades necessárias, alimentos que possam ajudar a regular o intestino, né, sempre estar indo no banheiro com frequência. E além dessas práticas de incentivar a alimentação, a gente tem que também incentivar os cuidados dentários, ingestão de refeições pequenas e frequentes, prevenção da atividade intensa, né, depois da alimentação, ingestão de uma dieta rica em fibras, pobre em gordura, ingestão de uma quantidade adequada de líquidos, o estabelecimento de hábitos intestinais regulares e a prevenção do uso de laxativos e antiácidos. Alguns tendem a utilizar muito, né, esses medicamentos e podem prejudicar a saúde desses idosos. Os distúrbios do sono, gente, são muito comuns nessa idade, né? Mais de 50% dos adultos com 65 anos ou mais acabam por reclamar dessa dificuldade no sono. Então, acontece, né, dessa alteração no ciclo sono-vigília. Em geral, a falta de qualidade no sono cria essa necessidade de cochilos durante o dia. O que a gente tem que recomendar é justamente não se trocar o dia pela noite. Não fazer com que essas pessoas durmam durante o dia inteiro e percam a noite de sono, né? Então,
Sempre orientar em relação à quantidade de água a consumir à noite, para não precisar ficar levantando no banheiro. Ingerir lanches leves antes de dormir. Diminuir o intervalo no leito, né? Ajustar-se a menores números de sono durante o dia, né? Se essas pessoas cochilarem ao longo do dia. E incentivar mesmo esse sono mais intenso noturno, para que eles consigam viver uma noite de sono tranquilo e agradável. Já o sistema musculoesquelético tem ali a perda da densidade óssea, que pode resultar em osteoporose, como eu falei, né? Muitas mulheres e homens acabam tendo após os 60 anos de idade. Só que é uma doença prevalente em mulheres, principalmente pós-menopausa, né? Então, normalmente tem que se receber ali tratamentos hormonais, alguns por câncer de próstata, e sempre se tem o risco de fratura em consequência da reabsorção óssea, né? E o que deve ser orientado essa questão para que, principalmente fraturas aí de fêmur com queda, que levam muito à morte, né, prematura dessas pessoas, porque qualquer queda ali em casa, né, no banheiro, tem um risco maior de se ter uma fratura de fêmur, de tíbia, vértebras, que normalmente acontecem por queda da própria altura, né? E como eu falei, essas quedas elas tendem a levar um risco maior de morte. Os músculos eles diminuem de tamanho, perdem a força, né? A flexibilidade, resistência, justamente porque se tem atividade diminuída, né? E a partir da meia-idade a cartilagem das articulações elas acabam por deteriorar progressivamente. Então essas pessoas elas vão tendo uma maior curvatura vertebral e por isso a gente tem que orientar sempre boa alimentação, boa ingestão de cálcio, né? Uma dieta rica em cálcio, pobre em fósforo, exercício de sustentação de peso, redução de cafeína e álcool, cessação do tabagismo, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, né? E uso aí de substâncias bifosfonadas, né? Que são substâncias que promovem a formação óssea. No sistema nervoso, a estrutura e função, né, desse sistema nervoso eles modificam-se com a avançada da idade. Tem uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, que acompanha as alterações do sistema nervoso. Tem a perda de células nervosas, que contribuem para uma perda progressiva de massa cerebral. E também reduz a síntese e o metabolismo dos primeiros neurotransmissores. Essas pessoas elas levam tempo, né, para reagir e responder. Então, o sistema nervoso autônomo ele age de maneira menos eficiente, né? O que ocorre também por uma hipotensão postural, faz com que a pessoa perca a consciência ou sinta ali a tonteira ao se levantar rapidamente. É muito comum, muitos são essas queixas. Então, tem um tempo de reação retardado, coloca a pessoa idosa em risco de quedas e lesões, e inclusive inclui aí erros de direção de veículos automotores que podem ocasionar em acidentes de trânsito, né? No sistema sensorial tem essa perda com envelhecimento que afeta os órgãos sensoriais, podem ser devastadoras para essas pessoas, né? Porque algumas ali diminuem a visão, não conseguem mais ler direito ou ver TV, começam a ouvir insuficientemente, né? Diminuem ali a comunicação, o paladar, né? Ali o prazer de se apreciar o alimento. Então, tudo isso contribui com o avançar da idade. Em relação à violência intrafamiliar, gente, é tão comum, né? A gente estava falando isso na outra aula. Como que ocorrem tantos maltratos entre idosos, tanta violência, tanto abandono, e ela vem de diversas formas. Tanto acontece por meio da desigualdade social, né, a pobreza, a miséria, a discriminação desses idosos,
Também ocorre entre relações cotidianas, né, entre próprios familiares, ali, meios onde a pessoa vive, conta institucional, que se reflete na aplicação ou omissão de gestão das políticas sociais, né, pelas instituições de assistência, e a intrafamiliar é importante porque ela é representação da violência interpessoal. É também a mais comum. Ela pode acontecer através de violência física, sexual, psicológica, econômica ou financeira, né? A gente falou ali que muitas pessoas utilizam-se da aposentadoria desses idosos, né? Utilizam por conta própria, acabam por abandonar esses idosos amigos, às vezes sem alimento, sem roupa, higiene. A violência institucional, que quem faz esse trabalho, essa parte de abandono é a própria instituição, que pega ali a aposentadoria e não cuida desse idoso como deveria ser cuidado, né? Tem a questão do abandono, da negligência por algum familiar, social, e a autonegligência, que é esse idoso não cuidar de si próprio, né? Ele acaba tendo ali, deixa-se faltar, às vezes por questões depressivas ou por autoinsuficiência, não consegue se cuidar. E todo caso suspeito ou confirmado, seja lá qual for, contra a pessoa idosa, deve ser notificado, né? Então, na atenção primária, na vigilância, tem as fichas de notificações, né? E sempre tem que ter essa notificação aí por parte do profissional ou da sociedade, quem seja, quem for que descubra aí essa situação. Normalmente a gente consegue identificar aí que essas pessoas têm disparidade nas explicações, então um fala uma coisa, outro fala outra, com explicação vaga, né? Alguns não pedem ou demoram um pedido de assistência médica, não tem, normalmente são visitas frequentes ao serviço de emergência, né? Que essas pessoas elas acabam por serem maltratadas, então elas se machucam com mais frequência e sempre com desculpas. Tem também a existência de múltiplas maneiras de ter evitado o acidente, o que não acontece, né? E sempre normalmente tem muita resistência do cuidador à intervenção externa. Então, quando se procura aí os serviços de CRAS, SF, vigilância que vai atrás para se melhorar as condições de vida desse idoso, normalmente o cuidador ele tem uma certa cautela, né, para que um receio por medo de acontecer algo com ele. Então, onde pode acontecer esses maltratos? Principalmente na casa do cuidador, na comunidade que reside, nas instituições de longa permanência, hospitais. E sempre, gente, tem que ter essa intervenção do profissional. Ao descobrir, temos que comunicar o fato às instituições competentes, né? Descrever com exatidão tudo o que se relaciona ao caso e avaliar a atitude do idoso perante o fato dos maltratos. Infelizmente, muitos defendem as pessoas que causam isso, porque normalmente são familiares. Então, eles acabam por colocar algum tipo de desculpa, né? Tentar justificar de alguma forma ou negar. O ideal é que a gente sempre avalie esse idoso de forma geral, né? Principalmente com ênfase na funcionalidade. Observar sempre esse declínio, né, desse paciente, sugerir a presença de doenças ou alterações ainda não diagnosticadas, e nessa avaliação que se faz um balanço entre as perdas e recursos disponíveis para sua compensação. São vários instrumentos existentes que colaboram com a avaliação ampla do idoso. Então a gente sempre tem que observar, tem autonomia, ele tem independência, né? Ele é dependente, né? Ele tem liberdade para agir, tomar decisões, ele é capaz de realizar as atividades sem a ajuda de outras pessoas, ou ele não é capaz de realizar essas atividades.
Esses idosos, eles normalmente têm uma fragilidade maior, justamente por tudo que a gente já falou, tanto pela perda na velhice, quanto psicológica, estrutural. E aí a gente sempre tem que acompanhar tanto a parte física quanto psicológica, né? Então, sempre observar as alterações neuromusculares, né? Desregulação no sistema neuroendócrino e as disfunções do sistema imunológico. Tudo isso vai contribuir para essa baixa no organismo desse idoso. Então, veio-se a geriatria justamente para tentar identificar, né, como uma forma de especialização no tratamento desses idosos. Então, ele vem justamente para a manutenção de saúde em idades avançadas, manutenção da funcionalidade, prevenção de doenças, detecção e tratamento precoce, máximo grau de independência, cuidado e apoio durante doenças terminais, tratamentos seguros. As doenças nos idosos têm uma manifestação de atípicas, sintomas inespecíficos, de início rápido, né, subclínico, e muitas vezes não são relatados. E dessa forma é muito fácil de se perder um diagnóstico, né? Porque nessa geriatria é o que a gente chama dos 5 Is e os 3 Ds. Então tem a insuficiência cerebral, né, incompetência, a imobilidade, a incontinência e a atrogenia, que é uma perda que não se sabe ali de onde que está surgindo, a instabilidade postural e cerebral e também a demência, delírio e depressão, são muito comuns. Então a insuficiência cerebral, ela vem muito da degeneração e perda de células do cérebro, principalmente por doenças como doenças de Alzheimer, distúrbios circulatórios do cérebro. Normalmente tem uma evolução lenta, progressiva, geralmente reversível, né? E tem como consequência dificuldade de memória, desorientação, dificuldade de linguagem, incapacidade para realizar tarefas comuns no cotidiano, alterações no comportamento de personalidade. E aí vem a imobilidade, que a gente falou, esse idoso ele vai perdendo a rigidez, né? O corpo ele fica lento, ele fica mais letárgico. Então, normalmente tem uma situação motora e comportamental mais deficiente, tem a perda de atividades laborativas, perda de funções sociais, naturalidade da inatividade, os ambientes eles se tornam limitantes, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E devido a isso acontece uma superproteção, né? Não vai ali, não faz isso. A gente esquece de dar independência, né, para esse idoso. E devido às vezes negligências, doenças crônicas agudas, dor crônica, sedentarismo, inatividade, imobilidade, tudo isso vai favorecer para que ele não tenha mais uma mobilidade como antes. O envelhecimento ele vem muito acompanhado de medicamentos, né, gente? Normalmente tem aí um regime terapêutico onde acaba por se ter, em alguns casos, excesso de medicamentos prescritos, né? Com longa duração de tratamento, a maioria crônico, né? Alguns também não conseguem tomar os medicamentos de forma correta, não são completamente dependentes, alguns não sabem ler, outros não sabem se orientar em relação a esses medicamentos, e aí acaba-se por desenvolver distúrbios cardiovasculares, hepáticos, renais, né, que ocorrem ali devido à falta ou excesso daqueles medicamentos. E tem também as interações medicamentosas, que são causas de reações adversas, né, onde alguns medicamentos, quando administrados juntos, acabam por ter essas reações, e o profissional ele tem que se preocupar ao passar esses medicamentos para observar se vai se ter reações adversas ou não. E aí é muito comum esse idoso ele ser polifarmacêutico. Ele toma remédio para tudo, às vezes ele quer remédio para tudo, né? Pode ser pelas doenças dele, já crônicas, hipertensão, diabetes, mas a gente mesmo trabalha no PSF, né, na SF,
Às vezes chega, tem dipirona? Não tem não. Tem paracetamol? Não tem. Ave Maria, também não vou vir aqui mais não tem nenhum remédio. Ou então você fala assim, tem meu remédio de pressão? Não tem. Tem dipirona? Tem. Me dá aí pelo menos para não dizer que eu não levei nada. É muito comum. Então, às vezes não tem necessidade de estar tomando, mas quer qualquer tipo de remédio que tem lá, porque faz parte da cultura, né? E assim, muitos elevam a incidência de sintomas em relação o número de medicamentos exacerbado, porque alguns passam com médico, outros com outros especialistas, e aí, né, um passa uma coisa, outro passa uma coisa, nem todos têm acesso aos prontuários ou medicamentos que eles tomam, e nisso vai se ir aumentando, né, o número de medicamentos tomados. E aí vem as quedas, né, gente, que a gente falou da instabilidade postural, que é muito comum. Cerca de 30% das pessoas idosas caem a cada ano. Essa taxa aumenta entre idosos maiores de 80 anos, né? As mulheres tendem a cair mais do que os homens até os 75 anos de idade. E desses que caem, cerca de 2,5% necessitam de hospitalização. E apenas metade sobreviverão após um ano de idade, após a queda. Então, esses fatores, né, que contribuem para as quedas, a gente já falou um pouquinho, né? Principalmente a questão da mobilidade desse idoso e também o local onde ele mora, que às vezes não é correto, não tem rampas, ferros, né, para se segurar, ou no banheiro. E todas aquelas características que a gente falou contribuem para essas quedas, né? Principalmente a perda do equilíbrio, né? Baixa aptidão física, fraqueza muscular, as doenças, né? E muitos utilizam também de sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e tudo isso contribui para essa maior queda entre os idosos, né? E nas ruas, né, gente? Nossas ruas não são preparadas, infelizmente. Elas não dão acesso a quem necessita. Né, os idosos eles não possuem locais específicos para eles, nem deficientes. Isso daí prejudica e leva ainda mais a quedas, né, nas ruas. E dentro de casa cabe aos familiares estar adequando realmente a casa para que diminua esse número de quedas. Então o ideal que a gente deve recomendar é que esses idosos sempre usem sapatos de saltos largos, que tenham calcanhares reforçados, né? Para que esses pés não se movimentem dentro dos sapatos. Colocar móveis de modo que o idoso possa se movimentar pela casa sem esbarrar em nada. Não andar sobre locais escorregadios, molhados ou encerados. Colocar em casa apenas tapetes com forros antiaderentes. Evitar comprar móveis que tenham rodas. As cadeiras devem ficar em uma altura nem muito elevada, nem muito próximo do chão, para que ele possa sentar mais facilidade. Deve-se colocar barras de apoio na banheira, né, no chuveiro, no caso nesse tem da época de voo ainda permaneceu. Usar tapetes de borracha antiderrapantes no chuveiro, na banheira. Evitar tapetes normais em casa, porque leva demais as quedas, né, a tropicões. A casa deve ser bem iluminada, principalmente nas vias de acesso, né, onde tem divisões. As escadas devem ter um corrimão seguro, degraus antiderrapantes, sempre estar bem iluminadas. Usar óculos sempre que não conseguir ver o local de maneira nítida, né? E sempre observar se esses graus estão de acordo com o grau que a pessoa usa. Não deixar essas gavetas abertas, né? Se preocupar com irregularidades que levem a tropicões, prestar atenção em movimentos inesperados de animais, crianças e bicicletas, colocar interruptores de luzes próximos à cama, evitando que ele caminhe no escuro. Então, tudo isso, gente, tem que dar acessibilidade a esse idoso, né? E aí vem a iatrogenia. São problemas que eles são causados pela ou falta do tratamento, do diagnóstico de tratamento, né? Tem aí
normalmente dois tipos de iatrogenia, né? São aquelas que ocorrem pela ação médica, né? Porque às vezes o excesso de medicamento, um diagnóstico errado, um terapêutico errado, né? E normalmente por erro médico. E também a iatrogenia de omissão, que é aquela que ocorre pela falta de ação do médico, seja no diagnóstico, no tratamento, né? Então, normalmente é um ato negligente. Então, normalmente são causados pela questão médica, ou de dar em excesso, ou de não dar, né? No tratamento ali desse idoso. E aí tem também os fatores extrínsecos, né, que são relacionados aos comportamentos e atividades das pessoas idosas, né, ao meio ambiente. Normalmente são ambientes inseguros, mal iluminados, mal planejados, mal construídos, né, como eu falei, sem acesso, né, sem acessibilidade para esses idosos, né, o que vai causar essas quedas. E aí chega também as instabilidades cerebrais, né? A maior delas é a depressão. A depressão que muitas pessoas não ligam, né, à questão dos idosos. Às vezes a gente acha que a pessoa é normal, ela fica mais na dela, né? Ela já não anda mais como antes, mas não é. Essa depressão ela é diferente de apenas uma tristeza, né? E a gente não deve ligar ela ao envelhecimento. É uma doença que deve ser tratada nas pessoas idosas. Elas são mais sentidas pelo fato de doenças crônicas, né? Às vezes doenças inespecíficas com difícil diagnóstico, ou pela diminuição de ação desses idosos, a aposentadoria, né? Às vezes eles começam a ter ali o declínio no organismo fisiológico, anatômico, e há eles sentem a falta, né, da mobilidade, do convívio como era antes, e eles acabam por desenvolverem uma depressão, né? Então, não se está claro porque algumas pessoas desenvolvem depressão e outras não. A gente sempre tem que ver ali a questão da depressão e da demência, né? A questão dos antecedentes familiares, pessoais, quando que iniciou os sinais e sintomas, como que está a progressão desses sintomas, a duração, se houve queixa de perda cognitiva, né? Como que foi essa perda, se tem a incapacidade, né, nas condições ali do desenvolvimento dessa pessoa, perda de apetite, de execução de tarefas, se ela responde ao tratamento com antidepressivos, né? Então, tudo isso a gente tem que observar. O tratamento dessa depressão, ela visa a promoção da saúde, né? Reabilitação psicossocial, também a prevenção de recorrências, né? Principalmente na questão do suicídio, e ajuda essas pessoas a lidarem com as dificuldades. A gente sempre tem que estar, de forma geral, orientando em relação aos recursos terapêuticos, como atendimento individual, com a questão da orientação e acompanhamento, psicoterapia e farmacoterapia a esses idosos, né? Também que é muito eficiente o atendimento em grupo, as atividades comunitárias, atendimentos a famílias, tudo isso contribui para que esse idoso se ressocialize e seja reinserido, né, dentro da comunidade e se sintam úteis dentro da comunidade. Já a demência, ela é muito comum entre os idosos, principalmente de idades mais avançadas. É uma síndrome clínica decorrente de doenças ou disfunções cerebrais de naturezas crônicas e progressivas, onde ocorrem perturbações de múltiplas funções cognitivas, principalmente o que se inclui memória, atenção, aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, a linguagem, o julgamento desse uso. Então, tudo isso se prejudica, né? E aí há essa deterioração
do controle emocional, do comportamento social. A demência ela vai produzir um declínio, né, do funcionamento intelectual, interfere com as atividades diárias, né, na higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades fisiológicas, né, de ao toalete. Então essa pessoa ela passa a ser dependente muito mais do que era antes. E por conta disso pode desencadear delírios, né, que normalmente não se sabe o porquê da ocorrência. Essa pessoa ela começa às vezes mostrar perturbações da consciência, da atenção, percepção, do pensamento, da memória, comportamento psicomotor, das emoções e do ritmo do sono, né? Então, algumas ali relatam estar vendo, ouvindo alguma coisa, tem confusão mental. E isso varia muito, né? Do tempo, da gravidade. Algumas podem ser causadas por medicamentos que estão sendo tomados, né? E normalmente ela ocorre de início agudo, nos períodos noturnos tem uma piora, e a gente observa uma desorientação, às vezes de tempo, espaço, prejuízo do pensamento, o pensamento é mais vago, fragmentado, sem lógica ou coerente, né, já nas formas graves. E ela pode ser multicausal, né, multifatorial. Pode ser por qualquer afecção médica, uso ou abstinência de drogas, pode ser também processos infecciosos, pneumonia, né, infecções do trato urinário, afecções cardiovasculares, cerebrovasculares, pulmonares, que causam hipóxia e distúrbios metabólicos, né? E quando a gente fala disso, a gente sempre liga ao mal de Alzheimer, mal de Parkinson, são doenças ali mais comuns no período mais avançado da vida, né? A doença de Alzheimer, gente, normalmente ela é uma doença degenerativa, produz uma atrofia progressiva. Ela tem isso mais frequente após os 65 anos, só que pode acontecer antes, né? E produz a perda da habilidade de pensar, raciocinar, memorizar. Normalmente afeta as áreas de linguagem, produz alterações no comportamento. Não se conhece as causas, não se sabe ao que se tem relação, né? Mas se sabe que elas ocorrem devido às mudanças de terminações nervosas, cerebrais que interferem nas funções cognitivas. Alguns processos, fatores, acabam por contribuir, como aspectos neuroquímicos, né, que são diminuições de substâncias que transmitem o impulso nervoso dos neurônios, né, principalmente acetilcolina e noradrenalina. Aspectos ambientais, que são exposições ou intoxicações por alumínio e manganês. Aspectos infecciosos, como doenças cerebrais, infecções de medula espinhal. E principalmente predisposição genética, né? Algumas famílias têm essa predisposição, não necessariamente hereditária, e quando a gente fala que ela pode ser hereditária ou por predisposição genética, isso não quer dizer que a pessoa vá desenvolver a doença, quer dizer que ela tem uma chance a mais de estar desenvolvendo. Na fase inicial da doença, a pessoa ela começa a se mostrar um pouco confusa, esquecida. Às vezes ela não acha palavras para se comunicar em determinados momentos. Às vezes apresenta ali um descuido na aparência pessoal, perda da iniciativa e da autonomia para certas atividades. E aí, com o agravar disso, ela vai se mostrando cada vez mais dependente, com dificuldade de desenvolver e executar tarefas da rotina diária, né? Principalmente com a apraxia, que é a incapacidade de executar movimentos voluntários coordenados, né? Ela não tem essa boa função muscular e sensorial. Então, ela pode passar a não conhecer seus familiares, pode apresentar incontinência urinária fecal, porque ela esquece como fazer isso. Às vezes ela torna-se incapaz
de julgar, né, e ter pensamentos abstratos, e aí ela precisa de auxílio para se vestir, comer, tomar banho, tomar medicações e todas as outras atividades de higiene do dia a dia, é preciso alguém para estar auxiliando. Já no período final da doença, né, já há um agravamento ali, onde tem uma perda de peso, né, mesmo com dietas adequadas, a dependência ela se torna completa, ela se torna incapaz de qualquer atividade de rotina da vida, ela praticamente fica restrita ao leito, com perda total de julgamentos e concentrações, pode apresentar reações a medicamentos, infecções bacterianas e problemas renais. Na maioria das vezes, a causa da morte não tem relação com a doença, sim com esses fatores relacionados à idade avançada. Os fatores maiores de risco dela, a idade, hereditariedade, os metais, como eu falei. Não há evidência direta que ligue a disfunção física dos metais com a doença. Síndrome de Down, uso de estrogênio, antioxidantes. E esse diagnóstico, o ideal é que seja feito precocemente. Faça-se com a exclusão de outras doenças, né? E aí a gente vê a sintomatologia geral, se exclui alguns casos de doenças como traumatismo, tumores cerebrais, AVC, AVE, né? Intoxicações, depressões, hidrocefalia, hipovitaminose ou hipotiroidismos. Então, o diagnóstico se exclui tudo isso e ao se diagnosticar, a gente inicia o tratamento, né? Infelizmente, não existe cura e o tratamento ele é praticamente no controle de sintomas, né? E na proteção dessa pessoa doente, né, para se diminuir os efeitos produzidos pela deterioração causada pela condição. São utilizados normalmente alguns antipsicóticos que vão controlar o comportamento agressivo, deprimido. Atualmente também a gente sabe que altos níveis de açúcar e colesterol no sangue podem ter relação forte com a doença, né? Isso dobra o risco de desenvolver o mal de Alzheimer. Então aí, ingestões de vitamina E reduz o risco de morte em aproximadamente 25%, né? Então, exercícios com chá verde, dietas ricas em frutos, verduras, cereais, feijão, nozes, sementes, tudo isso vão prevenir a piora e o surgimento ali das demências, né, causadas pelo mal de Alzheimer. Normalmente o tratamento tem a questão do tratamento dos estudos comportamentais com alguns tipos de medicamentos. Tem os tratamentos específicos também que vão ajudar no déficit de memória, corrigir o desequilíbrio químico do cérebro, né? Então, para isso, se busca utilizar algumas drogas aí mais comuns, alguns medicamentos. E essas drogas, né, tem das mais recentes, a memantina, né, que é um medicamento que mostrou-se muito efetivo no combate ao mal de Alzheimer, né? E ela normalmente é mais usada na fase intermediária para avançada. Então, isso faz com que ela diminua a dependência ao cuidador, conseguindo às vezes realizar as atividades diárias. E aí vem o mal de Parkinson, né? É uma doença neurológica, ela normalmente afeta os movimentos da pessoa, ocorre devido à degeneração das células situadas na substância cinzenta do cérebro, né? Essas células produzem dopamina, que conduz as correntes nervosas ao corpo, né? Normalmente ela tem uma evolução lenta, dificilmente acomete pessoas inferiores a 50 anos, mas pode acontecer, né? Ela é aquela doença que a gente normalmente fica tremendo, né? E ocorre características ali como rigidez muscular, tremores em repouso, diminuição de mobilidade, estabilidade postural, e normalmente as causas são desconhecidas, tá?
Os sinais e sintomas normalmente consistem no aumento gradual de tremores, com maior lentidão de movimentos, a pessoa passa a caminhar arrastando os pés, a postura inclinada para frente. Esses tremores eles atingem muitos dedos ou mãos, né, o queixo, cabeça, pés. Pode ocorrer mais um lado do que o outro, né? E por isso pode ocorrer também quando nenhum movimento está sendo feito. Então, às vezes a pessoa está em repouso e permanece tremendo. E por isso é chamado tremor de repouso, né? Esse tremor ele pode se variar de dia e de noite. Tá? O mal de Parkinson também são tratados, né, com psicoterapias aí, medicamentos, né? Podem ser feitas cirurgias também. Todas elas vão combater apenas os sintomas. A fonoaudiologia é também um tratamento que a gente pode buscar. O principal medicamento que a gente utiliza é a levodopa, né? E existem algumas cirurgias que podem ser bastante benéficas, que são aquelas que consistem em diminuir o núcleo pálido interno, né, do cérebro, e vai promover a lentidão desses movimentos, a melhor resposta aos medicamentos, né? Atualmente já é disponível no Brasil. O marca-passo ele é muito benéfico, principalmente para reduzir os tremores.